válvula de escape aí para a juventude, né? Aquela coisa assim de ficar legal por alguns segundos, por alguns minutos e esquecer, né, que tu muitas vezes não pode comprar uma taça de marca, tu não pode, sei lá, ter o carro do ano, tu não pode ter o celular que vale R$1000. Então, assim, claro que nada justifica, né? Mas isso tudo, e aí nós voltamos lá na política de novo, né? Porque a juventude deveria ter, né, uma educação de boa qualidade, né? Eu acho que o jovem deveria ter escola gratuita, né? Eu acho que deveria começar lá no jardim de infância até a faculdade, é exemplo de alguns países. Deveria ter um apoio, né, diferente, porque esse é o meu caso, assim. Eu me perdi um pai com 12 anos, faz quase 6 anos. Eu poderia estar na rua e nas drogas hoje, sabe? Eu tive que apoiar minha mãe, não tive como me manter sozinho. Hoje eu era pra mim, sinceramente, era pra mim estar nas drogas, era pra estar perdido. Graças a Deus eu consegui sair desse mundo, escapar até hoje, sabe? Consegui me manter firme e forte, estou aqui como exemplo para todo mundo, nossos ouvintes, para todo mundo aqui que está com a gente hoje. Eu posso dizer que eu sou um exemplo. Eu não tenho estudo, esse problema do governo. Eu não tenho estudo porque ninguém quis me pegar para estudar, por causa de muitas leis, entende? Leis para ajudar a gente, eles têm. Agora, para botar bandido, para pai que espanca a mãe e filho, mata o filho, não tem, entende? Isso que nos revolta, deixa a gente bem a questão da começar com o jardim de infância, sabe? Nós vemos que isso é um problema evidente aqui, principalmente no Hamburgo, a gente vê o pessoal ali sem ter o que fazer às vezes. E aí é tudo meio de fuga, né? Os jovens procuram um meio de fugir da realidade e viver um mundo de fantasia, e não é isso que acontece. Então a gente quer iniciar projetos com as crianças aí do CIEP. Provavelmente a gente está em andamento esse projeto, está colocando tudo regulamentado e vai conversar com a direção, que vai nos dar apoio. Então nós queremos levar para as crianças da primeira e segunda série. Eu já fui voluntário para dar aula lá, eu dei aula um dia para as crianças lá. Elas são super queridas. Tu estuda à noite, não sei? Eu estudo à noite. Então acontece o seguinte, né, nós vamos começar a conversar com elas, desenvolver nelas esse interesse em querer perguntar, sabe? Conversar, tipo, quando você não entende alguma coisa, pergunta por quê. E aí alguém te fala alguma coisa, foi assim que aconteceu. Não, mas por que foi assim? O que levou aí, sabe? Para desenvolver uma criticidade das crianças. A gente quer também estar trazendo uns projetos de música, de skate, para estar ocupando a cabeça dessas crianças, sabe? Uns projetos de arte, que iluminem elas e coloquem elas ali num caminho certo. Uma capoeira. Sim, que dê alguma coisa para elas. Eu até levantei a questão da organização, porque eu acho legal, né, o grupo de vocês aí está, né, preocupado, né, com toda a situação de educação. Eu acho que, né, começar também, né, de repente dentro do grupo, trabalhar essa questão, né, dentro da juventude. Eu conheço vários jovens legais, cara. Então eles vão se perder, outros estão se perdendo, né. Tem casos na família, né? E muitas vezes não é também, né, às vezes tem muito jovem também que não precisariam, né, entrar e acabam entrando, não sei se é pelas companhias, né? Enfim, mas hoje é bastante preocupante, né, essa questão da organização dentro da juventude. Não só da juventude, né? Hoje a gente tem gente da minha idade, 50 e poucos também. Não sei o que leva uma pessoa com 50 e poucos anos aí. Que ninguém está respondendo. Uma pessoa com 50, eu conheço pessoas com 50 e poucos anos aí também, né? Não é uma cena fácil. Tem um ponto que já até chega um pouco de graça, um mínimo de graça, sabe? No meio de tudo isso tem um ponto bom. Eu conheci uma dor de rua, crack, né? E eu trabalhava numa lancheria e ele chegou lá ouvindo uma música minha, tava em inglês e traduziu a música. Ele pegou hoje. E é o cara. Tem música pra ele, por aí traduziu. Sabe? Algo que me espanta disso que eu falava pra ter vários, sabe? Se a gente pudesse aproveitar, e fazer um ganho desse cara, podia ser um guia político, sabe? Mas Josué falou que agora me fez lembrar de uma vez quando eu e o Giovanni estávamos ali pelo centro. Chegou um morador de rua e pediu R$1 pra gente, pra estar voltando pra São Leopoldo e tal. Na verdade ele pediu uma moedinha. Uma moedinha. R$1 ele ficou apavorado. Cara, que não conhece, me deu R$1. Ele ficou feliz, sabe? E aí conversando com ele ali, a gente descobriu que ele era professor de história, formado, doutorado, falava inglês.
sabe? Tinha um conhecimento incrível para dar, mas por causa das drogas, ele tava falando pra gente que ele entrou nas drogas e saiu, mas que ninguém conseguia mais confiar nele. E a gente viu o que acontece. Então, outro problema, porque quando um viciado sai, a sociedade não aceita de volta. Eles não aceitam, eles geram um preconceito já. As portas. As portas se fecham. Então, não pode ser assim. Eu acho que todo mundo tem a chance de tentar de novo. Se não deu certo, se errou, levanta e caminha de novo, sabe? É complicado essa visão de ficar setando ali as pessoas. E hoje em dia o ser humano tem muita ambição, sabe? Se todo mundo começar a se preocupar com os outros também, o mundo seria, nossa, uma maravilha. Mas cada um só pensa em ganhar dinheiro, ganhar casa, ganhar terra. É só o eu, né? É só o eu. É. E a gente? Eu ganhei ali, ó. Cara, eles me tiraram assim, ó, de uma furada muito grande, sabe? Ela tava na meia-noite, cara. Tava na rua, os caras me salvaram. E hoje eu tô aqui ajudando eles no protesto. Manter minha voz e pra pagar eles com meu suor, sabe? Por causa que é uma coisa magnífica se nós se juntássemos. A gente anda bom com dinheiro, o que vale pra gente é a nossa amizade. É como o nosso Giovanni disse assim, ó, eu não tenho amigos, eu tenho irmãos. Na verdade, como a gente vive num país capitalista, a gente precisa do dinheiro, né? Mas eu acho que o dinheiro não é tudo. Né? Não é tudo, é verdade. Por exemplo, hoje, né, se a gente pegar a renda per capita do nosso país aí e dividir ela, né, eu acho que hoje nós não teríamos pobre nem rico, mas teríamos uma sociedade igualitária. Né? Ninguém passaria fome, ninguém passaria necessidade. O sistema capitalista ele tem essa característica marcante, uma classe dominante e uma classe recessiva. Então, infelizmente, nós acabamos sendo a classe recessiva, porque os poderosos estão lá, nas fábricas, trabalhando. Hoje nós somos aí 80% escravizados. 20% hoje é uma máquina. Detém a riqueza do país. E aí que tá, acontece que... Eu assim que nem portanto, eu costumo dizer, por exemplo, hoje nós temos um governo esquerdo, só que na verdade assim, ele não tem o poder. O poder está na mídia, na mídia, no poder econômico, os banqueiros, a economia, acho que os banqueiros, a mídia, e essa mídia que a gente está conseguindo falar, né, que ela é comunitária. Aí que eu tenho que te dar uns parabéns por causa disso. Hoje em dia, os únicos que eu sei que não pode esconder a verdade são vocês da rádio comunitária. Parabéns para vocês da rádio, porque a maioria das rádios escondem tudo isso, escondem a tristeza, a mídia, a televisão, meu Deus, a televisão, sabe? É uma rede assim que só destrói a mente da gente. E as rádios comunitárias são as únicas que revelam a verdade, a tristeza do povo, a necessidade de todo mundo. Então vocês estão de parabéns por rádio. A TV, às vezes, acho que tudo tem seu lado bom e seu lado ruim, tudo em excesso faz mal. A televisão é boa, ela traz entretenimento ali, eu creio, mas a televisão muitas vezes ela vende um mundo que não é seu, sabe? Vende um padrão. Ele vende um padrão que não é seu. Eu fico pensando, como as pessoas elas conseguem estar... Até porque... A gente tá bem quietinha agora. Eu tava sentindo a conversa. Vamos falar do cantinho, por favor. Até porque se você começar a querer só informação o tempo todo, acaba sendo uma coisa massiva. Não tem que ter descontração, claro, mas tem pessoas que elas não estão preocupadas mesmo. São jovens, cara. E eles ficam na internet e Poderia estar usando bem melhor nesses instrumentos aí. usando para estudar mesmo. A gente fala que não vai depender dos professores para você aprender. Hoje em dia é um mundo meio perigoso. Já aconteceu muitos casos disso, a gente parar lá para você passar a noite inteira aqui conversando sobre isso. Fica meio complicado isso. É um instrumento que tu tem que ter muito cuidado para usar. Né? Então, ele é bom, né, por exemplo, para o tipo de trabalho que vocês estão fazendo, é ótimo. Né? Sim, agiliza muito. Então, eu acho que a gente tem que começar a se apossar, né, desses meios, né, dentro da mídia que a gente pode estar usando, né, para estar buscando, como é que eu vou te dizer, para estar buscando melhoria, né, para a nossa população. Sim. Enfim, né, então, como a gente vive nesse mundo capitalista, onde a gente não tem acesso às grandes redes, né,
Eu até diria que talvez nenhum de nós, né, teria acesso a um tipo de veículo de informação, senão É a China, né? até É a China, que é comunista, e o pessoal só que na ditadura. mas aí a gente tem que ver que tipo, porque todo sistema é ditadura. Aí tem que ver para que lado, né? De que lado existe a ditadura. Porque nós hoje vivemos uma ditadura, né? Saberia me dizer qual é o tipo de ditadura? Olha, é que creio que nós temos opiniões distintas, mas eu vejo a ditadura que acontece aqui de várias maneiras. Vejo ditadura de informação, ditadura de condição social, ditadura na política, ditadura em tudo, sabe? Então, para resumir, eu diria que nós vivemos uma ditadura do capitalismo, né? Porque, na verdade, nós vivemos um país democrático, entre aspas, né? Porque assim, nós somos livres, né? Eu te pergunto, tu não gostaria de conhecer o Brasil? Só o Brasil? Tu não gostaria? Sim. Tu conhece? Não, Por quê? porque não tem condições para isso. É missão de ditadura. Porque eles te dão uma falsa liberdade. Mas, por outro lado, eles te Não ganha liberdade, mas não ganha condição. Exato. Então não deixa de ser um capitalismo, né? E essa é a ditadura do capitalismo. O próprio sistema democrático, na verdade não existe sistema perfeito, mas o próprio sistema democrático tem essa característica. Um grupo sempre vai sair perdendo. Com certeza. Sempre vai ser a minoria que vai sair perdendo. Eu diria que hoje, né, nesse sistema capitalista, quem sai perdendo é uma maioria. Né? Então, uma minoria, por exemplo, tem fábricas aí que tem, sei lá, 1000 funcionários, 500 funcionários, né, que trabalham, né, para bem-estar de uma família, né, ou geralmente de uma família, né, que detém aquele empreendimento onde tu pode viajar lá, tu pode conhecer o país que tu quiser. Os caras vão, quando está frio aqui, eles vão lá para onde tem calor, quando está por lá, vem para cá, então enfim. Mas ali isso também é uma ditadura, é uma maneira de acaba escravizando essas pessoas em benefício de uma meia dúzia. Isso é uma coisa que indigna muito, principalmente a mim, por causa que eu trabalhava no mercado. E um dia eu vi o patrão comentando com um amigo dele que foi lá. E aí, depois de comprar nas lojas esse fim de semana, ele falou, vai, eu não fui porque era do tempo, mas dinheiro nós temos para ir. Sabe, eu fico pensando, Deus deu esse mundo pra gente ser livre, o mundo é nosso. E hoje tem gente dizendo que a gente não pode ir em tal lugar. Tem gente proibida de pisar num gramado que seja. A gente não pode, sabe? Se o mundo é nosso, então por que tem gente que manda nele ainda, sabe? Não querendo tirar as leis e tudo, algo que nos contribui, mas eu sou proibido de ir para outra fronteira sem ter um casaco, sem ter um papel na mão. Essa é uma questão realmente importante que o José colocou aqui, porque eu fico pensando como seria a sociedade se lá no começo a primeira pessoa que diz isso é meu fosse impedido de ser influído. Se a gente vivesse pra gente, se a gente trabalhasse pra gente, se a gente só pegasse o básico, a gente vê que o ser humano estabiliza todo o meio ambiente. Nós somos a única espécie de animal racional que destrói seu próprio ambiente. Nós estamos destruindo, você não vê um urso polar destruindo geleiras lá. Por que não? Porque ele sabe que ele precisa daquilo ali para sobreviver. Mas o ser humano, ele passa na sua inteligência, o animal mais inteligente, ele passa disso daí para destruir as coisas. Então a gente já vê desde sempre já. O ser humano está fadado aí. Sabe? Isso é uma coisa que chega a me entristecer, porque a gente vê tanta coisa ruim que está acontecendo. Porque por causa de petróleo, de um líquido preto que sai do fundo da terra e de ouro, uma pedra amarela. As pessoas estão matando. Nós poderíamos viver sem, né? Com certeza. Ninguém depende dela para isso. Você vê, tudo que a gente precisa está aí. A gente tem comida, a gente tem, sabe, lugar para ficar, e aí? Na verdade, a desgraça do mundo, né, ela parte da questão financeira, da questão... Hoje em dia tudo é finanças, né? Por exemplo, hoje as pessoas matam pelo dinheiro, né? As pessoas matam por... Pô, se tu quiser, vai lá e encomenda a morte do professor, né? Então você perdeu todo... Mas eu te pergunto, o que é o dinheiro para ti? Se eu te dou 20 reais, o que é 20 reais para ti? 20 reais para mim? Isso. O que significa para ti? O que significa 20 reais para ti? Talvez a minha sobrevivência num dia. Para mim, pode ser a minha opinião, como meu amigo me ensinou, para mim um pedaço de papel. Não, na verdade... Eu não trocaria a vida de um ser humano por um papel. Não, mas hoje... Hoje é sobrevivência, mas é como eu disse, não deixa um pedaço de papel. Claro, é verdade.
eu tava refletindo esses dias, né? Pensando, cara, como o mundo, a sociedade, ela é boba. Porque a gente se baseia em coisas, a gente deu importância demais para coisas pequenas demais. Então a gente faz coisas, o ser humano é capaz de fazer coisas incríveis, só que ao contrário, sabe? Lado ruim, por causa das outras coisas. Eles mesmos se alienaram nisso e nem pensando, né? Eu chamo de, a gente vive numa liberdade reprimida. Eu chamo disso, a gente vive porque é tudo reprimido. A gente é livre, mas não pode fazer nada, entende? Isso aí, vamos aí para né, agora são 20 horas com 58 minutos e 4 segundos, né, Cíntia? Então vamos aí para um rápido intervalo. A gente começou um bate-papo aqui, a hora passou e a gente nem percebeu, né? Então vamos aí para um rápido intervalo, vamos colocar uma musiquinha, né, Cíntia? Mandando aquele abraço aí para os nossos... Depois de um breve intervalo, estamos aí de volta, né, com o Mundial em movimento, né? Fazendo esse bate-papo legal, né, com esses jovens aí, né? Então vamos voltar de novo aqui, né? Pra gente conversar mais um pouco aí, né? Como surgiu o grupo aí, né? Como tá evoluindo, né? Vamos voltar a conversar aqui com o Giovanni, né? Com o Leandro. Leonardo. E com Josué. Né? Não rola porque a gente costuma errar ao vivo, né? Eu esqueço até o nome às vezes dos meus pais, mas da idade, né, gente? Faz parte, né? Não fala de idade. Mas aí, então estamos de volta aí, né? Quem começa aí falando aí sobre como começou o grupo, né? Então vamos começar aqui com o Giovanni, né? Se a gente for ver onde começou o grupo, assim, a ideia foi lá no ano passado, assim, a gente estava na sala de aula, aí ele veio de São Paulo ano passado, quando estudou, aí nós estamos sempre da primeira série. Aí a gente começou a conversar, tipo, estava no mesmo tipo de música e tal, e também era preocupado com política, assim, aí a gente entrou pro Grêmio Estudantil da escola, que não tinha Grêmio Estudantil. Aí a gente pensou, vamos montar uma chapa e vamos fazer alguma coisa com essa escola. Só que o que faltou foi realmente participação dos alunos. Eles não conseguiam entender que o Grêmio Estudantil era para representar os alunos. Eles viam como uma classe que estava, sei lá, tentando aparecer e tirar vantagem de cima deles. Uma pergunta assim, como é que a direção da escola, né, vê, por exemplo, como é que ela vê assim, o movimento do Grêmio Estudantil? Às vezes também, né, a direção, os professores às vezes também não dão muito aquele apoio, por quê? Porque, de repente vamos criar um grupo aqui, onde vai começar a nos incomodar. Não estou dizendo que é, né, o caso ali da direção do CIEP, mas em algumas escolas acontece aí, de repente vamos deixar como está, tranquilo, né? Tá faltando professores, mas dá para ir levando, dá para empurrando sua barriga e não vamos aí estar nos incomodando, né? Então assim, como é que é trabalhar, né, com um grupo dentro da escola, ali tem o apoio das professoras, da direção, para que as coisas comecem a mudar? Na gestão anterior a gente teve vários problemas que a gente era bloqueado na hora, assim, porque a direção anterior ela teve vários problemas, o pessoal da escola ficou meio chocado, vou dizer assim, e qualquer coisa que a gente tentava fazer a gente não recebia autorização ou não recebia apoio ou nem sequer a gente era escutado. Aí com isso a gente desanimava, a gente ia conversar com os alunos. Não era assim tão democrático, então? Não, nem um pouco. Nós éramos ouvidos, né? Era frustrante. E quando a gente era ouvido, não era levado a sério. A gente deixava, esse cara tá maluco, alguma coisa assim. Que eram projetos básicos, que era o que a gente vai tentar implantar agora. Por exemplo, fazer algum curso, conseguir alguém que dê aula de música na escola no final de semana, aula de dança. A gente fez parceria agora com o grupo H3, que é Hip Hop Burguês. E a gente vai ver a gente vai conseguir ano que vem, no final de semana, para eles conseguirem dar aula de grafite, hip hop, de dança e tal, e até, eu acho que de DJ, funk, todo esse estilo de agora. O funk original, tá? Bom, daí e o grupo foi crescendo rápido depois que... Aí a gente saiu do Grêmio Estudantil no meio do ano, como a gente falou agora. E a gente passou gestão para um outro pessoal, que o pessoal está aprendendo como que é ser Grêmio Estudantil e tal. Antes disso também trocou a direção.